Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar aqui do Eduardo Bolsonaro, que continua no seu turismo nos Estados Unidos, só que isso começa a cobrar o preço. E não estou nem falando aqui dos Pix, né, milionários que o pai dele fez para bancá-lo lá. Eu digo um preço político, já que aliados estão agora demonstrando insatisfação, porque ele foi para lá, prometeu ou falou de que as sanções estavam para acontecer contra Moraes, até agora não teve sanção nenhuma, é só esperar mais 72 horas, né, patriotas? E enquanto isso, o tempo vai passando e o Eduardo, que meio que já está se colocando como uma possibilidade, né, de candidato do Bolsonaro, já que o Bolsonaro está inelegível, e com isso ele lá acaba também deixando de articular aqui no Brasil, então não faz nem uma coisa nem outra e tem desagradado aliados. Vamos trazer alguns detalhes sobre isso e também dizer que um pastor provocou o Kim Kataguiri do MBL e expôs uma PEC aí desumana que pode complicar muito a vida dos aposentados, do pessoal que recebe BPC. Olha, é um negócio surreal. Vamos trazer detalhes, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, não gostou? Joinha pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, o Eduardo Bolsonaro tá aí já há alguns meses, turistando nos Estados Unidos e mentindo, dizendo que tá sendo perseguido e tal, e até agora absolutamente nada foi feito contra o Moraes, que é o que gerou expectativa de muitos. Ele próprio falou várias vezes das sanções, da lei, não sei o que lá dos Estados Unidos, e disse que estava para acontecer, e até agora está tudo tranquilo para o Moraes e outros ministros do STF que estão na mira de bolsonaristas. Aqui vai dizer a matéria que o Eduardo Bolsonaro recebeu o recado de que, se as sanções contra Moraes pelo governo Trump não vingarem, seu nome enfraquece e muito como opção de candidato à presidência. O deputado foi criticado por lideranças do PL quando decidiu se licenciar do mandato para ficar nos Estados Unidos. Aí eu lembro disso aqui, a gente até trouxe. Pegou muitos de surpresa e o pessoal do PL ali não gostou. Depois, com a possibilidade de sanções contra Moraes, a estadia no exterior pareceu uma boa ideia. Então o pessoal de imediato, não, que absurdo ir para os Estados Unidos. Vai sancionar o Moraes, então quem não tinha gostado passou a gostar. Agora o tempo passou e com a demora de algo concreto acontecer, deputados do PL já começam a achar que Eduardo pode sair enfraquecido politicamente e que está perdendo espaço na política brasileira por estar fora do país. Pois é, isso aqui, pessoal, não é nem que eles estão criticando o Eduardo, eles estão emitindo opinião e não é difícil você concordar com eles. No sentido de que o Eduardo lá e não conseguindo nada, alguém acha que ele volta mais forte ou mais fraco? Que se ele vai e consegue algo contra o Moraes que tem uma rejeição muito alta, principalmente por candidatos não só alinhados ao Bolsonaro, mas candidatos que vê ali candidatos eleitores, melhor dizendo, que vê ali um certo exagero em algumas decisões. Então o Moraes, ele tem certa rejeição até no chamado centro, até em parte do campo progressista. Eu conheço gente de esquerda que não gosta do Moraes, acha que está passando do ponto e tal. Então, se o Eduardo volta com a sanção, Moraes com restrições e tal, isso seria um troféu. Opa, ele ia chegar como herói. Agora, se ele volta com o rabinho no meio das pernas, é fato que ele volta enfraquecido politicamente falando. Aqui vai dizer que Eduardo quer ser candidato à presidência da República se seu pai não conseguir reverter a inelegibilidade, e não vai conseguir. Isso é um fato, tá dado já. Diz aqui que a análise no PL é que o 03, o Eduardo, pode estar perdendo tempo e protagonismo na discussão política brasileira pré-2026. E aí uma outra notícia, dessa vez o Metrópolis, vai na mesma direção. Diz aqui que aliados de Eduardo avaliam nos bastidores que o deputado licenciado só se viabilizará como plano B do pai na disputa ao Planalto em 26 com uma condição: de que ele só terá estofo para reivindicar ser o candidato à presidência se as sanções do governo Trump contra Moraes se concretizarem. Aqui vai lembrar do tempo que ele está lá autoexilado nos Estados Unidos, desde março de 2025, então já se vão 4 meses, o tempo tá voando mesmo, hein? O deputado diz estar trabalhando junto a autoridades americanas para que Moraes sofra sanções por supostas violações da liberdade de expressão
Isso aqui acaba de alguma forma complicando o próprio Eduardo, e aí a gente percebeu que estaria atacando as nossas instituições, a soberania, etc. E aí o Malafaia gravou um vídeo. Não, o Eduardo não tem nada a ver com isso. O Eduardo quem é o Eduardo para conseguir algo junto ao governo Trump? O próprio Bolsonaro disse que o Eduardo não tem essa capacidade, mas então de um lado eles batem, de outro eles assopram, né? Então fica esse negócio aqui, joga pra torcida, né, de um jeito, mas quando a coisa começa a apertar ali, aí joga de outro jeito. É que em maio o Eduardo chegou a anunciar, em maio, hein? Esses foram 2 meses, que as sanções estavam muito perto de acontecer. Até agora, porém, a matéria lembra, elas não se concretizaram. E duvido que se concretize. E essa questão aqui, tem essa tensão agora envolvendo o Tarcísio de Freitas. A gente vai falar depois num vídeo aqui especial. Tem muita coisa saindo aí que mostra que a relação Tarcísio com o clã Bolsonaro já foi melhor, né? A relação já foi melhor, tem uma tensão no ar. O Tarcísio acaba sendo o preferido da imprensa, que nem disfarça mais. Imprensa que, né, tem muitas rusgas com o clã Bolsonaro. O Centrão já tá meio que também trazendo o Tarcísio aí, como se fosse um candidato bolsonarista, mas sem o Bolsonaro, tentando dar uma amenizada. Então, aí realmente a situação aqui não é boa, porque o clã Bolsonaro não confia no Tarcísio 100%, então teremos aí meses emocionantes pela frente. Pessoal, vamos trazer aqui um alerta grave do pastor Alexandre Gonçalves. A gente trouxe aqui no canal várias vezes, tem postagens bem interessantes aí. E ele publicou o seguinte no seu X. Muito inteligente, aqui é claro que é uma provocação, muito inteligente a proposta do deputado Kim Kataguiri. Desatrela BPC, que é o benefício de prestação continuada, e aposentadorias do salário mínimo. Eles passarão a ganhar menos que o salário mínimo, não conseguirão comprar remédios, morrerão e aí acaba o déficit da Previdência. Parabéns, deputado. Saudações do Pinochet. Lembrando aqui do ditador lá do Chile, né, que realmente uma situação dramática em vários aspectos, também na questão de previdência por lá, na época. E que inclusive só foi revisto muito tempo depois aí. Agora, olha um absurdo que é essa PEC. Vai dizer que os deputados, além do Kim Kataguiri, tem o Pedro Paulo e o Júlio Lopes, articulam uma PEC alternativa com o objetivo de contrapor a proposta de corte de gastos que o governo deve anunciar ainda essa semana. Gente, esse arcabouço fiscal eu falei lá atrás, e eu tenho repetido isso aqui, porque nem antes de ficar no canal fala, mas você, como é que é? Você fica só trazendo coisa ruim. É porque assim, eu lembro que na época que aprovaram o arcabouço fiscal, tinha canal dito de esquerda, que, a manchete, o título do vídeo, golaço do governo Lula, arcabouço fiscal é aprovado. Eu falei, golaço? Isso é um gol contra o próprio governo, isso aqui é um tiro no pé, que vai prejudicar o governo. E está prejudicando. Alguém acha que falar em corte de gasto ajuda o governo? Não ajuda. Então fica essa tensão, taxação de rico, não sei o quê. Muito disso aí, pessoal, eu gostaria muito de acreditar, mas boa parte disso é teatro. Então tem uma militância que vai lá e tensiona por um lado, mas nos bastidores ali, no concreto mesmo, o Haddad faz aquilo que o mercado quer. Essa é a realidade. Inclusive, tem fala do Lula aí, já dando amenizada na relação com o Congresso, que o Congresso aprovou 99% do que o governo mandou para lá. Então, sim, tem a questão da torcida, né, que você joga para a torcida. Aí tem lá alguns deputados, Lindenberg Farias e outros. Lindenberg Farias que eu já elogiei, porque ele na época criticou o arcabouço fiscal. Mas depois também, olha, tem falas absurdas dele, inclusive sobre juros de Banco Central, porque ele batia no Campos Neto, agora que é o Galípolo é conservador e o Campos Neto era sabotador. Então, assim, eu critiquei lá atrás que o arcabouço fiscal iria, né, prejudicar o próprio governo, é o que está acontecendo. E agora tá aí, né, corte gasto aqui, corte gasto dali, e alguém acha, repito, que cortar gasto ajuda o governo que está no poder? Não ajuda. E aqui vai dizer, então, que o texto, né, que essa turma aqui quer aprovar lá, o Kim Kataguiri, que são os autores aqui, né, o Pedro Paulo, eles articulam, né, vai dizer aqui, e o Júlio Lopes desvincula o salário mínimo, né, de benefícios previdenciários do regime geral de previdência, como o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e o abono salarial. O governo aqui, a proposta é o quê? É você aumentar o salário mínimo de 0,6 a 2,5, o que já é muito pouco.
né? Se você conseguir o máximo, que é 2,5, dá R$ 38. Mas aí vem a galera que não, porque cada real impacta não sei quantos bilhões no orçamento e esquecem do trilhão que vão pagar de juro, que vai para bolso de meia dúzia. Então, assim, é realmente uma situação complicada. E aí vem aqui com um discursinho, Kim Kataguiri, que a gente quer garantir os direitos adquiridos, como se eles estivessem preocupados com os aposentados. É uma mentira. Porque se quiser economizar para pagar aposentado, BPC, sem desvincular, porque se desvincular, hoje eles recebem no mínimo o salário mínimo do BPC. Então, se desvincular, nem o mínimo eles vão receber. E daqui a pouco tá lá o pobre coitado, né, de alguém com deficiência ou um idoso que não tem condição, né, de ser mantido pela família, alguma coisa assim, que são as regras lá. Daqui a pouco nem salário mínimo vai ter. E como é que alguém vive com menos que um salário mínimo? Então sim, é uma coisa desumana. Mas é a preocupação com as contas públicas? Conversa fiada. Se tiver preocupação com conta pública, então vamos lá. Vamos entrar na onda aí, mesmo seja de teatro, de alguns aí. Vamos então taxar super rico, taxar lucro e dividendo. Vamos então cortar a renúncia fiscal. Essa PEC até tem uma coisinha boa aqui, que é mexer nos super salários, que eu duvido ficar pra frente também. Então arrocha só no pobre, arrocha no aposentado, hein? Quem ganha BPC, é mexendo aí em benefício. Esse dinheiro de BPC, de Bolsa Família, de aposentadoria, isso vai pra onde? A pessoa recebe e vai gastar no mercado, na farmácia, na lojinha. Pagar despesa, comprar botão de gás, comprar comida. Enquanto se gasta R$ 1 trilhão com juros pro bolso uma meia dúzia aí que às vezes pega esse dinheiro e manda pra fora. Ou deixa lá reinvestindo e lucrando sem fazer nada. Sem produzir um parafuso, sem trabalhar. Então é revoltante. Fica aqui esse tweet muito bacana do pastor provocando o Kim Kataguiri, que é né? Ou é um dos que estão mobilizando isso aí. E a justificativa, eu repito, totalmente esfarrapada. Não adianta vir querer dizer que tá preocupado com o pobre, porque não tá. Porque quando se fala em corte, é mexer aqui só no pobre, aí disfarçam mexendo aqui super salário, mas eu só acredito realmente vendo. Quando vai mexer lá nos grandes, né? Porque para mexer embaixo, isso aí, todo mundo é especialista praticamente. Eu fico por aqui, quem puder espalha o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente!